Olá, boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez para a nossa aula. Dessa vez nós vamos falar de um assunto que tem por título A Memória que nos constrói. Quando falamos em memória, já sabemos que é algo que guardamos, né? Algo que nós registramos e deixamos arquivado em algum lugar. Então, a memória que nos constrói, ou seja, o passado reconhece o seu lugar, está sempre presente. Essa frase é de Mário Quintana. Ele diz que o passado não reconhece o seu lugar, ou seja, ele está sempre presente, né? Na nossa vida cotidiana, o que nos constrói, que é a nossa história, que é os acontecimentos, eles não são esquecidos. Realmente eles são passados, mas que vivem sempre no nosso presente. Por quê? Porque está registrado e nós lembramos sempre, né, de determinados acontecimentos. Então, quando ele fala que a memória que nos constrói, essa parte que nós vamos levando para a construção da nossa vida, nós sabemos que ela vem sendo construída ao longo dos anos. Lá com as nossas descendências, né, as histórias de famílias, de pais, de avós, enfim, elas vão sendo repassadas, vão sendo recontadas e é um prosseguimento de uma determinada história, certo? Então, nessa aula de hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre o nosso passado construído, vamos dizer assim, né? Então, começando o texto. É comum chamar de lembrancinha um pequeno presente que damos a alguém. Não falamos assim por acaso. Queremos mesmo ser lembrados por aquela gentileza. Lembrar é também recordar, palavra que significa guardar de novo no coração. Quando se trata de relacionamento de pessoas, lembrar e esquecer serve para dizer o quanto alguém é ou não importante para nós. Quando se fala do guardar, né, no caso aqui que nós estamos falando, que a memória nos constrói, nós temos lembranças. Lembranças essas que nós optamos ou por esquecer ou guardar essas lembranças. Tem coisas que realmente acontecem na vida da gente que realmente a gente quer esquecer, né? E não guardar para ficar lembrando. E tem já outras coisas que você não pode nem deve esquecer determinados acontecimentos. Tipo, um aniversário, o nascimento de um irmão, a comemoração de algo, de alguma conquista, né, que você alcançou. Então, tem várias coisas que acontecem na vida da gente que nós guardamos e guardamos isso com muito amor, certo? Continuando. Quando a menina diz que já esqueceu o ex-namorado, ela não está comunicando que não reconhecerá na rua, ou que não sabe mais como era o nome dele. Ela quer dizer que ele não está mais guardado no seu coração, não continua fazendo parte do que é emocionalmente na sua vida. Ou seja, essa questão em relação, né, acontecimentos de namoros, enfim, claro que é uma coisa que ninguém nunca esquece, mas também não quer dizer que você vai lembrar como se fosse, ou como tivesse acontecido, ou que ainda continuasse do mesmo jeito que vocês começaram no início. Não quer dizer que eu namorei alguém, que você namorou alguém, que nós nunca mais vamos lembrar dessa pessoa, se no ato do término, né, desse namoro. Por que isso não pode acontecer? Porque é algo que aconteceu realmente. Então ficou gravado, ficou guardado, ficou uma lembrança. Agora tem só a diferença entre o lembrar, que é o lembrar com mais nenhum sentimento, né? Que isso foi o passado, foi um momento, foi um acontecido, ok? Um jeito de impedir de que alguma coisa muito importante seja esquecida é periodicamente comemorar. Pense nas duas partes das palavras. CO junto com os outros. Comemorar, trazer à memória. Comemoramos o que queremos que nunca seja esquecido. E aí tem uns exemplos, né, que vocês vão observar lá, que eu vou deixar as fotos do texto. As lutas e conquistas de um povo,
A vitória de crescer por meio da educação, um relacionamento que nos faz bem. Certo? Ele citou alguns exemplos daquilo que nós não devemos e nem queremos, né, esquecer dele nunca. Então, uma outra coisa também que a gente nunca gosta quando esquece ou quando alguém esquece, né, é o nosso aniversário. Cada um aqui lembra do dia do seu aniversário, cada um lembra a data e muitas das vezes ele é passado despercebido por alguém que está do teu lado. Não é porque ele não ama, não é porque ele não gosta, às vezes porque realmente esqueceu. Mas é uma das partes que mais toca a gente e deixa assim um pouquinho chateado, né? É quando realmente passa essa data tão importante que é realmente de se fazer comemoração e que alguém esquece. Então ele foca aqui nos momentos que a gente não quer que esqueça nunca. São as nossas conquistas, por exemplo, o relacionamento que nos faz bem e também a vitória, né? Por meio de conquistas, de crescimento, principalmente por parte de conquistas a qual nós fazemos, né? Ou conquistamos. Aí vem na próxima página. A memória ela é cultivada de muitas maneiras. Então, existem muitas maneiras da gente cultivar, guardar essa memória, seja ela através de objetos, seja ela através de fotografias, seja ela através de uma simples carta, que antigamente isso acontecia muito, né? Não ter momento de fotografia, existiam as cartas, então era também guardada como lembrança de alguém, parte importante da passagem da vida de alguém, da história, da construção de alguém, certo? Então, existem também os meios pelos quais nós guardamos as memórias, através de objetos. Os povos tinham sinais simbólicos das suas histórias, lugares reverenciados, hinos, bandeiras, monumentos. Ou seja, até hoje existe, né? A questão da, como é que diz? Do lembrar, ou do conquistar, ou do reativar as nossas memórias. Então, fica sempre algo guardado. Por exemplo, monumentos, festas, comemoração, seja ela qual for a comemoração, tem sempre aquela data específica que a gente comemora para lembrar o acontecimento, a importância que ele teve, se foi pessoas, né? O legado que ele deixou. É sempre bom fazer essa recordação para a gente estar sempre trazendo à nossa memória esses passados, essa história, né? Essas memórias elas são boas para lembrar o momento em que aconteceu a história e as pessoas que estão vivendo ali conhecerem um pouquinho do que foi essa pessoa, do que foi esse lugar, enfim. É para isso também que existe, né? As memórias guardadas, é para a gente conhecer realmente a história de um povo, a história de uma nação, a história de uma comunidade, enfim, a história da nossa família. Então, sempre que acontece esses eventos, eles são arquivados, guardados em algum lugar, eles vão servir mais lá na frente. Para quem não conhecer a história, né, passear por essa história e conhecer um pouquinho dela através de suas memórias, né, de algo que esteja guardado. As religiões, por natureza, educam sentimentos e cultivam a fidelidade a um projeto de vida. Se expressam também por meio de objetos, sinais, lugares e canções, e palavras que fazem uma ligação forte com o sagrado. Esses sinais religiosos criam raízes profundas na emoção das pessoas. Por isso, mesmo com o respeito que merece, as pessoas que ligam ou que se ligam ao sagrado por meio deles. Ou seja, fala em relação às religiões, tem sempre alguma coisa que marca, que diferencia, né? E que nós sabemos a que religião ele pertence. E no livro de vocês, na aula de hoje, eles vão mostrar alguns itens ligados às religiões. No caso aqui do texto, ele mostra alguns elementos, né, alguns objetos, que nós identificamos a qual religião eles pertencem, ok? O próximo ponto. Não se vive uma religião sem esses sinais que tentam expressar o invisível, que representa o sentimento e a fé de cada tradição. São modos de alimentar o compromisso de cada um com o projeto religioso, celebrar, fazer poesia, cantar hinos, cultuar mártires, contemplar objetos que representam o que as pessoas creem e trazem no coração.
São ações que fortalecem a união em torno de uma ideia, de uma esperança, de um propósito, de transformação no mundo. A Bíblia, como os livros sagrados de outros povos, valoriza o cultivo da memória da relação com o sagrado. No Antigo Testamento, a grande experiência de fé está em torno da libertação do Egito. Ela é contada várias vezes. É o mesmo tema que aparece em textos diferentes. Esse do exemplo para a gente como a Bíblia Sagrada, né? Em relação ao guardar as memórias. A história daquele povo lá do Antigo Testamento, ela nunca foi esquecida, porque ela ficou registrada em algum lugar, ela sempre é lembrada, alguém sempre lê, alguém sempre explica, né? Tem alguém sempre voltando lá no passado e trazendo essa história para o presente. Então ela aconteceu há muito tempos atrás, mas nós temos conhecimento dela ainda hoje por isso, porque realmente ela ficou guardada e sendo repassada de geração a geração. E no Novo Testamento ele dá continuidade, né? Algumas coisas novas, continua algumas lá do Antigo Testamento, e é por essa razão que nós temos conhecimento do que aconteceu nessa época. Ou seja, a história ela não foi esquecida, ela foi guardada, ela foi registrada e ela continuou sendo ensinada, né? Por todos aqueles que a praticam. Por exemplo, quando os pais ensinavam os filhos os mandamentos, repetiu a lembrança da libertação. Ou seja, quando falamos sobre os mandamentos, o que vem à nossa memória são a obediência aos 10 mandamentos, né? No caso aqui ele fala sobre os mandamentos acontecidos no momento da libertação. Que momentos eram esses? Promessas que Deus tinha feito para esse povo, né? Que era de libertação, saindo da terra do Egito até a terra prometida. Então essa história ela é contada até hoje, a gente tem acompanhado o que aconteceu, o percurso que eles fizeram, quem começou e quem terminou a história. E isso foi possível graças, né, às lembranças. Quando o teu filho te pergunta mais tarde quem são os mandamentos, essas leis e esses preceitos que o Senhor nosso Deus nos proveu, tu lhe responderás: éramos escravos no Egito, e a mão poderosa do Senhor nos libertou. A nossa vista ao Senhor operou prodígios, grandes e espantosos, sinais contra Faraó e sua família. Tirou-nos de lá para nos conduzir à terra que com juramento havia prometido aos nossos pais dar-nos. Ou seja, essa história ela se repetiu e os filhos das gerações futuras ficaram sabendo realmente porque seus pais contavam, né? Todo acontecimento, como eu já relatei lá no início. E aí vem, porém o que mais fazia o povo da Bíblia? Lembrar esse momento decisivo era uma festa que os judeus celebravam até hoje. Essa festa ele está se referindo à festa da Páscoa. Foi uma das festas que realmente ficou na memória, ficou guardada, né? E ela foi passando de geração para geração e nunca foi esquecida. Até hoje nós temos esse momento sublime, que é a comemoração, morte e ressurreição de Cristo, que é chamada a celebração da Páscoa. Claro que ela é hoje praticada de forma diferente, né, em religiões diferentes, mas ela tem o mesmo significado, o qual nós conhecemos. No cristianismo, essa memória foi retrabalhada e se relacionou com outro tipo de libertação, identificada com a missão salvadora de Jesus, sendo judeu, praticante e fiel. Jesus celebrava a Páscoa de acordo com a tradição de seu povo. Foi numa ceia de Páscoa que ele propôs um novo tipo de celebração para que a confiança na sua presença alimentasse a fé de seus seguidores. A chamada Última Ceia, porque foi realizada na semana final da vida de Jesus. Nessa ceia, ele se declarou presente no pão e no vinho, que ofereceu aos apóstolos, e quis que esse gesto fosse repetido como sinal de sua comunhão, com todos os que acreditassem nele. Por isso ele diz: façam isto para celebrar a minha memória. E todas as vezes que esse momento ele acontece, né,
nós sabemos e lembramos dessa passagem bíblica, onde ele fala que tudo isso é para lembrar ele em memória, ou seja, é algo que a gente não vai esquecer nunca, né, desse momento, dessa passagem. Então, no momento da ceia, Jesus, ele declara que ele é o pão, que ele é o vinho, né, e oferece ele aos apóstolos. E nesse sentido, toda vez que nós formos celebrar, cada um dentro da sua religião, da forma que você faz, que uns chamam de ceiar, outros chamam de comungar, enfim, é a hora do pão e a hora do vinho. E o que vem à nossa memória é que a gente lembra dessa passagem, né? Onde Jesus ele fala que o pão significa o corpo dele, simboliza, melhor dizendo, e o vinho é o seu sangue que simboliza, né? O vinho simboliza o seu sangue. Como tinha acontecido com a ceia da Páscoa, essa nova celebração inaugurada por Jesus passou de geração em geração entre os cristãos e acontece até hoje. Religião se transmite assim, iniciando os mais novos na história de onde nasceu a fé e alimentando essa fé com a celebração que cultiva a memória e constrói a identidade dos que creem. É difícil manter a fidelidade religiosa sem celebrar regularmente com outros o sentimento comum de compromisso ligado à história de onde brotou a fé. Em outros setores da vida também é preciso cultivar a memória dos nossos afetos e compromissos. Você percebe que isso faz diferença? Ou seja, ele fala das religiões, né, em relação a cultivar a sua memória, no sentido de que cada uma tem a sua forma, tem o seu jeito, né, de cultuar a Deus, de seguir em frente, de levar a sua palavra, né, de mostrar aos seus seguidores a construção dessa religião, o nascimento dela, a continuidade dela. Então essa história, ela é realmente repassada de uma forma a qual nós conhecemos aí de geração em geração como uma forma de memória. Para quê? Para que todo mundo tenha conhecimento de quem foi, o que era, onde nasceu, né, e o que faziam. Então o nosso assunto de hoje realmente foi falando sobre guardar a memória. Então esse guardar a memória é a nossa história. Seja qual for a nossa história, ela é sempre guardada. Cada um de nós temos esse passado, temos essa história guardada, certo? E nós guardamos, contamos para os nossos filhos, contamos para os nossos netos e assim a nossa história ela não para, ela sempre está viva, presente. É por isso que o início da aula diz que o passado ele está sempre presente, porque na verdade ele é um passado, mas nas nossas vidas ele continua sendo realmente um presente, ok? Então tem pessoas que têm vergonha, né, de mostrar a sua história, de mostrar a sua criação, como que foi, dos seus antepassados. Já tem pessoas que se orgulham de contar a sua história, de rever as suas memórias. Isso é muito bom, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Desse conteúdo de hoje não vai ficar atividade, certo? Então até a nossa próxima aula.